Planejamento financeiro, pessoal, é o seguinte: se você ainda não fez o seu, está na hora de fazer. E nesse vídeo eu vou lhe apresentar um completo passo a passo para que você comece hoje mesmo a fazer o seu planejamento financeiro. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou fundador do Clube do Valor e gestor de investimentos credenciado pela CVM. E nos próximos minutos eu vou lhe apresentar um passo a passo que certamente vai facilitar e muito a construção do seu planejamento financeiro. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então fica aqui, de quebra, já dá um like nesse vídeo. Imagine como é que será a sua vida nos próximos 5, 10, 15 ou até 20 anos. Pense nos seus principais objetivos para o futuro. Se você é como eu e a maioria das pessoas, tem uma excelente ideia de onde você quer chegar. Essa ideia pode ser uma visão bem clara ou uma visão um pouco mais turva. Mas no fundo você sabe o que você quer construir e o que você quer conquistar no seu futuro. E eu tenho certeza que muitos destes planos passam por você estar numa boa situação financeira. E para ter uma boa situação financeira no futuro, você precisa de um bom planejamento financeiro hoje. Com um planejamento detalhado, você aumenta consideravelmente as chances de transformar seus sonhos em realidades. E não sou só eu que digo isso. Existe um estudo de Harvard, em parceria com a Dominican University of California, que mostra que pessoas com planos formais e documentados por escrito os alcançam com 50% mais frequência do que pessoas com objetivos e planos em mente, porém não por escrito. E é por isso que eu disse logo no início do vídeo que se você ainda não fez o seu planejamento financeiro, está na hora de fazer. O problema é que começar uma tarefa nova é difícil por natureza. Quando a gente não tem segurança de como fazer uma tarefa, então começar fica ainda mais difícil. E foi justamente pensando nisso que eu criei esse vídeo. Aqui eu reuni 15 dicas de rápida aplicação para que você comece a fazer o seu planejamento financeiro ainda hoje. Então, vamos a elas. Dica número 1. Comece com um benefício em mente. Seu planejamento financeiro precisa ter um porquê muito claro. E esse porquê, que é o motivo pelo qual você está parando tudo e sentando para se planejar, deve ser justamente os benefícios que esse planejamento lhe trará no futuro. Concentre-se naquilo que você pretende conquistar. Concentre-se na vida dos seus sonhos. Imagine você conquistando seus objetivos no futuro. Certamente isso lhe dará uma boa dose de motivação para começar o seu planejamento. Dica número 2. Separe um tempo para cuidar das suas finanças. Quantas vezes você já parou tudo o que você estava fazendo para planejar a criação de um evento passageiro, como uma festa de aniversário ou uma viagem? E agora, quantas vezes você fez o mesmo para planejar as suas finanças? Provavelmente nenhuma, não é? Mas não se preocupe, porque a maioria das pessoas é assim. Mas agora, pense comigo. Se você investe seu precioso tempo planejando por eventos passageiros, mesmo que eles sejam importantes, por que não investir um pouquinho do seu tempo para planejar as suas finanças? Eu lhe garanto que seu planejamento financeiro é muito mais importante do que o planejamento da próxima comemoração de aniversário. Dica número 3. Gaste menos do que ganha. Jamais gaste seu dinheiro antes de você possuí-lo. Essa frase aí que eu acabei de citar é de Thomas Jefferson, que há alguns séculos já tinha matado bem essa charada. Por mais senso comum que essa dica possa parecer, eu conheço muitas, mas muitas pessoas mesmo que não as cumprem. Segundo o estudo do HSBC, cujo link eu vou deixar na descrição desse vídeo, 38% dos brasileiros não são poupadores regulares. E acredite em mim, isso não tem nenhuma relação com o que as pessoas ganham. Conheço pessoas que ganham R$2.000 por mês e conseguem poupar todos os meses. Assim como eu conheço pessoas que ganham R$20.000 por mês e não conseguem poupar um tostão no final do mês. E até acabam entrando em cheque especial volta e meia. O que a gente pode concluir com isso? Que gastar menos do que ganha é um hábito. E é um hábito que você precisa desenvolver para ter sucesso financeiro. Agora, como desenvolver esse hábito? Uma boa estratégia seria seguir a regra do Pay Yourself First, ou pague-se primeiro. Isso é, assim que você receber seu salário, sua remuneração, prolabore, ou seja lá o que for, destine um percentual desse valor diretamente para os seus investimentos. Eu gosto de trabalhar com um percentual de 15%, mas isso deve variar de pessoa para pessoa. Essa regra do pague-se primeiro deve ser levada ao pé da letra, como se esse pagamento, esse percentual de 15, 20, ou seja lá o que você definir, fosse um imposto direto sobre a sua receita. Um imposto que vai financiar a sua vida melhor no futuro. Dica número 4. Monte sua reserva de emergência ou reserva financeira. Uma reserva financeira é um montante separado exclusivamente para que você possa cobrir gastos de emergência que não estejam previstos no seu orçamento. Ela serve para lhe auxiliar na reorganização da sua vida
caso alguma coisa errada e imprevista aconteça. Ela é muito usada principalmente em casos de perda de emprego, emergências médicas, reparos da casa e do carro ou dificuldades no negócio próprio. O tamanho da sua reserva de emergência deve ser baseado nas suas despesas médias mensais. Eu sugiro que a sua reserva tenha pelo menos o equivalente a 3 meses de despesas e que tenha aí no máximo 12 meses de despesas. E esse montante deve ser investido em títulos de renda fixa com rentabilidade pós-fixada. Se você ainda não sabe o que é isso, eu sugiro outros vídeos meus, principalmente de títulos públicos, que eu explico bem a diferença entre títulos pós-fixados, pré-fixados e atrelados à inflação. Agora, voltando sobre a reserva de emergência, você pode saber muito mais sobre ela em 2 artigos que eu escrevi no Clube do Valor. Vê, o assunto é tão importante que eu escrevi 2 artigos sobre ele. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, ou talvez aqui na tela, vamos ver na hora de editar. Vamos deixar só na descrição mesmo. Valeu! Nossa. Dica número 5. Crie um orçamento pessoal. Outro passo muito importante do seu planejamento é a criação do seu orçamento pessoal. Como criá-lo? Comece anotando absolutamente toda entrada e saída financeira da sua conta corrente. Assim, você conseguirá enxergar com clareza para onde seu dinheiro está indo. E acredite em mim, muitas pessoas dizem saber onde gasta seu dinheiro, mas só descobrem mesmo quando fazem seu orçamento pessoal. Mas a partir desse ponto de começar a anotar as despesas e receitas, você estará apto a criar esse orçamento, que nada mais é do que um plano para onde gastar o seu dinheiro. Nesse orçamento, não se esqueça da terceira dica desse vídeo e preveja, pelo amor de Deus, gastar menos do que você ganha. Depois de criado, analise seu orçamento e sempre se questione. Há algo que eu possa fazer para aumentar o valor poupado mensalmente? É claro que aqui o nome do jogo se chama equilíbrio. Não quero que você se torne um sovina que queira poupar em tudo e todas as horas, mas é importante poupar um certo valor para o seu futuro financeiro. E eu tenho certeza que você encontrará boas alternativas de maximizar o valor poupado. Eu mesmo consegui economizar R$ 4.426,56 com uma simples mudança de hábito, por conta de uma boa análise do meu orçamento, como eu conto em outro vídeo no canal que eu vou deixar aqui na tela. Dica número 6. Liste todos os seus sonhos, objetivos e desejos de vida. Te lembra do estudo que eu comentei no início desse vídeo? Pois chegou a hora de você entrar para a estatística do lado daqueles que têm os objetivos claros e por escrito. Aqui até vou pedir licença para seguir a orientação do Chorão, do Charlie Brown. Calma, fique calma. Come uma batata frita no sofá, aquela coisa de melão, de morango, de papel. A minha sugestão é a mesma do Chorão. Sente de maneira bem confortável e abra um documento no Word ou pegue uma folha em branco e comece a listar os seus planos. Pense em absolutamente tudo que você quer conquistar e ponha tudo isso numa lista. E para a criação dessa lista, pense em tudo que é verdadeiramente importante para você. Não apenas liste todos os seus sonhos, como coloque-os também em ordem de prioridade. Pense com você mesmo. O que é mais importante? Conseguir contribuir com a educação de seus filhos ou comprar o carro de seus sonhos? E aqui eu sugiro que você siga a dica do Carl Richards, autor do livro The One Page Financial Plan, ou o plano financeiro de uma página, que diz o seguinte: no shame, no blame. Ou seja, não se envergonhe de ter sonhos, objetivos como ter um carro dos sonhos, acima do ter uma vida confortável no futuro. O seu planejamento depende só do que é importante para você. Talvez, e eu espero que sim, você consiga atingir todos os objetivos listados. Mas é bom ter uma ordem de prioridades, porque todo mundo sabe que dinheiro não é infinito. Dica número 7. Determine um prazo para cada item da sua lista. Depois de listar seus objetivos, chegou a hora de definir um prazo para cada item dessa lista. Não precisa ser um prazo mega exato, como o dia 24 de abril de 2021, mas você precisa saber em quantos anos você vai atingir cada objetivo. Ter uma ideia clara. E isso é importantíssimo, inclusive, para determinar como você investirá o seu dinheiro, que é um assunto que ainda vamos ver nesse vídeo. Então continue aqui. Dica número 8. Determine um valor financeiro para cada item da sua lista. Após criar uma lista de objetivos e desejos e definir um prazo para a conquista deles, chegou o momento de atribuir um valor financeiro para cada item da lista. Aqui, você precisa encontrar um valor financeiro aproximado para cada sonho ou desejo abstrato. Ao final da criação dessa lista, você saberá exatamente onde quer chegar, em quanto tempo você quer chegar e quanto você precisa acumular para tal. Agora chegamos à dica número 9. Invista seu dinheiro considerando cada objetivo listado. Com a sua lista de desejos e objetivos e com a sua reserva financeira devidamente criada, chegou a hora de começar a investir as ganhas. Para isso,
você precisa estar atento aos diferentes prazos de cada objetivo financeiro que você acabou de traçar. Isso porque objetivos com prazos diferentes requerem investimentos em produtos financeiros diferentes. Você não pode investir em ações, por exemplo, um montante financeiro que você pretende utilizar no ano que vem. Como as ações são voláteis, e por voláteis eu digo, elas fazem muito zigue-zague, caem e sobem de forma imprevisível no curto prazo, existe uma chance considerável desse valor que você separou cair em um ano. Esse é mais um motivo pelo qual você deve ter bem claro não só os seus objetivos financeiros, como também o prazo necessário para alcançá-los. Para ajudar você ainda mais, aqui vão algumas dicas rápidas. Para planos e objetivos com prazo inferior a um ano, invista apenas em títulos de renda fixa pós-fixados. Para planos e objetivos com prazos entre 2 e 5 anos, invista apenas em títulos de renda fixa, podendo incluir aí títulos atrelados à inflação e pré-fixados também. E para planos e objetivos com prazo superior a 5 anos, daí sim, monte uma diversificada carteira de investimentos, faça uma boa alocação de ativos, inclua aí ações, títulos públicos, ações atreladas ao exterior, fundos imobiliários, debêntures e etc. Dica número 10. Descubra o seu número para a independência financeira. Provavelmente um de seus objetivos da lista será se tornar financeiramente independente. A independência financeira é aquele momento em que você consegue viver exclusivamente com a renda passiva gerada pela sua carteira de investimentos. Muitos me perguntam, mas como eu faço para descobrir quanto eu preciso acumular para chegar nesta situação? E eu sempre respondo, depende do quanto você quer ter de renda mensal no futuro, do seu horizonte de tempo para investimento e do retorno da sua carteira de investimentos. Se você tiver esses dados em mente, e nesse ponto você já deve ter uma boa ideia do horizonte de tempo e da renda mensal necessária para atingir seus objetivos no futuro, pode fazer esse cálculo de maneira bem simples. Principalmente se você realizar o download da planilha para cálculo de dependência financeira. Uma planilha que eu criei para ajudar você a definir qual o seu número da dependência financeira e cujo link eu vou deixar na descrição desse vídeo ou aqui na tela. Com essa planilha, você descobrirá em poucos minutos, ou talvez em menos de um minuto, quanto você precisa acumular para viver exclusivamente da renda gerada pela sua carteira de investimentos. Dica número 11. Contrate um seguro de vida com cobertura para a invalidez. Essa dica não vale para todos. Só vale caso exista alguma pessoa que dependa financeiramente da sua renda para viver ou para manter o padrão de vida. Isso é, se você tem uma esposa que depende de certa parte da sua renda, o marido depende da sua renda, se você tem um filho pequeno que depende da sua renda e assim por diante. Você só precisa avaliar, existe alguém que depende da renda do meu trabalho hoje para viver uma vida, num padrão de vida que ela segue? Se sim, nesse caso você precisa, então, calcular o impacto financeiro da sua ausência ou morte, para a sua família e contratar um seguro para cobrir esse rombo financeiro que sua eventual morte ou incapacidade causaria para seus dependentes. Pense neles também no seu planejamento, Dica número 12. Entenda a importância do tempo para os investimentos e tenha paciência. Faça do tempo o seu amigo. No mundo dos investimentos existe um conceito-chave que é o de juros compostos. Ele diz que quanto maior for o seu horizonte temporal, ou o horizonte temporal dos seus investimentos, maiores serão os efeitos dos juros compostos. O gráfico que eu vou colocar aqui na tela agora mostra um exemplo de investimento de R$500 por mês ao longo de 25 anos em 3 diferentes cenários. As barras em cinza representam o dinheiro relativamente aportado nesse período, ou 150 mil. E as barras azuis representam o retorno financeiro gerado pelo crescimento do seu patrimônio nesse período em diferentes hipóteses de retorno médio anual acima da inflação. Existem várias conclusões que podemos chegar ao analisarmos esse gráfico, mas a que eu quero focar é de que o tempo faz bastante efeito sobre o seu portfólio. Então, quanto antes você começar a investir, melhor. Dica número 13. Sempre analise o retorno real de seus investimentos. Pergunta rápida. Um retorno de 10% no ano é bom ou ruim? Resposta: depende. Se esse retorno fosse oferido em 2015, por exemplo, você poderia considerá-lo um retorno negativo. E eu digo isso porque a inflação no Brasil nesse mesmo período foi de 10,67%. Ou seja, o seu retorno de 10% foi inferior ao da inflação. Ao final do ano, o seu dinheiro valeria menos do que no início do ano. O seu poder de compra teria diminuído. Um ganho de 10%, chamado de ganho nominal, não foi suficiente, nesse caso, para superar o aumento dos preços, medido pela inflação. Por isso, eu digo que você sempre deve considerar, no seu planejamento, o retorno obtido acima da inflação. O retorno real. O retorno real, que é o que estou falando aqui, é calculado com a seguinte fórmula. Retorno real igual a 1 mais o retorno da sua carteira dividido por 1 mais a inflação no período, menos 1.
Claro que você pode fazer o retorno da sua carteira menos o retorno da inflação para ter uma boa ideia de qual foi o retorno real. Mas só com essa fórmula você chega ao número exato do qual foi esse retorno. Dica número 14. Faça o rebalanceamento da sua carteira de investimentos de forma regular. Quantas vezes você já ouviu a frase "o segredo do sucesso nos investimentos é comprar na baixa e vender na alta"? Essa frase já foi tão repetida que se tornou um grande clichê do mercado financeiro. É lógico que se você comprar na baixa e vender na alta, você vai ter grande sucesso investindo. A grande questão é como fazer isso? E é aí que entra a estratégia do rebalanceamento da carteira de investimentos. O rebalanceamento da carteira ou rebalanceamento de ativos consiste em você promover alterações na composição da sua carteira de investimentos para trazê-la à composição original. E por composição original, com essas aspas de dedos aqui, eu me refiro à alocação de ativos que você definiu como a ideal para o seu perfil de investidor. Claro que eu entendo que você, investidor, que aqui vai ser representado pelo personagem Ramirinho, deve estar fazendo a seguinte pergunta. Mas como assim trazer a carteira para a sua composição original? No dia a dia do mercado financeiro, alguns ativos vão se valorizar muito e outros pouco. Alguns vão se desvalorizar muito e outros pouco. Dessa forma, a composição da sua carteira de investimentos vai ser alterada. O rebalanceamento, então, consiste em vender os ativos cujas composições estiverem acima da correta e comprar os ativos cujas composições estiverem abaixo dela. Assim, você estará sempre se forçando a vender na alta e comprar na baixa. Resultado, você terá sucesso como investidor no longo prazo. Dica número 15. Revise o seu planejamento financeiro pelo menos uma vez por ano. Você precisa definir prazos para promover a revisão do seu planejamento e o rebalanceamento da sua carteira. Eu gosto de trabalhar com prazos de 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Nem mais do que isso, nem menos. Teste esses prazos e defina qual se encaixa melhor para você. O importante é que você não fique fissurado pelo dia a dia do mercado financeiro, acompanhando cada alta e cada queda de ativos, perdendo tempo precioso vendo gráficos e cotações, mas também não deixe de lado a sua carteira de investimentos. Eu confesso que eu pensava seriamente em acabar o vídeo por aqui. Aliás, o script do vídeo acaba aqui. Afinal, eu tenho convicção de que estou lhe agregando muito valor com essas 15 dicas poderosas. Entretanto, aqui na hora de gravar, eu percebi que eu tinha que incluir uma dica muito importante, que eu chamo de dica bônus. E a dica bônus é doe mais. Doar é provavelmente a melhor coisa que você pode fazer com o seu dinheiro. Muitos estudos, e eu vou procurar algum para deixar aqui na descrição do vídeo, mostram que há uma clara relação entre o dinheiro gasto com outras pessoas e felicidade. Então, planeje realizar doações para a caridade quando você se tornar financeiramente independente. Além disso, dê presente para as pessoas que você mais gosta. Tenho certeza que você se surpreenderá com os efeitos positivos que são proporcionados por essas atitudes. Exercite o ato de doar agora mesmo, compartilhando esse vídeo com as pessoas que você mais gosta. Eu tenho certeza que, assim como você, elas vão gostar bastante deste conteúdo por aqui. E de quebra já se inscreve aqui no canal do YouTube. Vem por aí muitos vídeos que nem esse. Enfim, chegamos ao final desse completo vídeo com as melhores dicas para você começar hoje mesmo o seu planejamento financeiro. Espero que agora fique muito, mas muito mais fácil para você organizar as suas finanças pessoais. Por fim, eu só peço um favor para você. Deixe um comentário aqui abaixo dizendo o que você achou desse vídeo. E também inscreva-se no canal do Clube do Valor para assistir a mais vídeos como este. Grande abraço e bom planejamento financeiro para você. Deve botar um vídeo na edição que ele fala: sente no sofá, calma, fique calma, pega uma batata frita, aquela coisa.